Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Pai de misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Que bom, que alegria, amados. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Nós estamos juntos novamente aqui à noite, agora, justamente nesse culto de adoração, de louvor, de exaltação ao nosso Deus. E eu quero convidar você a ficar conosco até o final. Convide os seus familiares, a sua família, todos aí, porque nós vamos então começar o nosso culto de adoração a Deus. E nós vamos começar já adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. A nossa equipe de louvor da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras está, portanto, com a palavra e a palavra com os irmãos nesse momento para nos conduzir aí numa adoração ao nosso Deus. Cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem a sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que tem a sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração,
Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração ao Altíssimo. Sara essa nação, é o Teu amor na igreja que Te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração ao Altíssimo. Sara essa nação, é o Teu amor na igreja que Te adora. Que bom! Louvado seja Deus pela nossa equipe de louvor, bendito seja o Senhor pelos nossos irmãos que têm se esmerado com muito carinho. Também a decoração do nosso culto, o ambiente de culto, onde a equipe de louvor se apresenta, também está sendo organizado com muito carinho, ornamentado com muito amor. A nossa irmã Débora, Deus abençoe. Que bom! Louvado seja Deus! Queridos, eu quero convidá-los que você abra sua Bíblia no texto do Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo 15. Nós vamos meditar nesse texto. Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler primeiramente o versículo 11. Em seguida nós vamos pular para o verso 20 até o verso 24. E nós vamos conversar, portanto, nesta parábola acerca deste pai. Tá bom? Lucas, capítulo 15. Versículos 11, logo após o versículo 20 até o versículo de número 24. Encontraram aí na sua Bíblia? Mateus, Marcos, Lucas, o terceiro evangelho. Dá tempo de você pegar a sua Bíblia, de você meditar comigo. Nesta noite especial, eu tenho certeza que esse dia foi um dia muito especial na sua vida, porque Deus, o nosso Pai, Ele tem uma promessa conosco. E Deus, por ser o nosso Pai, Ele tem um compromisso com a nossa vida. Bendito seja Deus por isso. Assim nos diz a palavra de Deus. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. Vamos para o verso 20. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza, aí com a sua família, todos com a Bíblia aberta, porque nós vamos conversar acerca, portanto, deste texto. Vamos orar? Deus, dá-nos a graça de tão somente sermos fiéis à Tua palavra nesse momento. Deus, usa-me como instrumento do Senhor. Fale profundamente ao nosso coração a certeza
do caráter desse pai, as atitudes, ó Deus, deste pai, deste texto, e fale profundamente não só aos pais, mas fale também à mãe, fale a esse jovem, fale a esse adolescente, fale ao teu povo nesta noite, para a glorificação do teu santo e bendito nome. É a nossa oração com gratidão, com perdão, na alegria, Pai, de chamar o Senhor de meu Pai, nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza. Nós vamos conversar sobre esse texto do capítulo 15, conforme nós lemos aqui nesse instante. Conhecemos esta parábola pelo título de Parábola do Filho Pródigo. Foi o título que o tradutor do texto, não o texto inspirado, lhe deu. Por isso que está em negrito na sua Bíblia. A parábola do filho pródigo. No entanto, este texto, parábola do filho pródigo, é um equívoco. O texto não trata do filho como personagem central. O personagem central é o pai. É do pai que está falando. Olha o verso 11. Certo homem tinha 2 filhos. A história começa falando de um pai e não de um filho. A história termina com o pai falando. Olha o verso 32 na sua Bíblia. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quem domina, pois, a cena depois do regresso do filho, aqui no texto, meus amados irmãos, é o pai. Então, esta parábola também ela tem que ser entendida à luz das 2 outras precedentes, que nós temos que olhar aqui nesse mesmo contexto. Bom, se nós olharmos aqui, tem 3 parábolas do capítulo de número 15. Exatamente 3. Só que para nós entendermos, portanto, o texto das parábolas, aqui nós temos que voltar exatamente no verso 1 do capítulo 15. Olhe, por favor. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores, para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Jesus, ele é criticado por isso. Criticado. O texto diz que murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E aí então Jesus conta 3 histórias. E ele usa, portanto, 3 argumentos na defesa do seu ponto de vista. Aqui nós temos uma ovelha perdida, é a primeira parábola, em que o personagem central também não é a ovelha. Por favor, aqui é o pastor. Verso 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Então aqui está, portanto, o versículo 4 é um pastor que, tendo 100 ovelhas, perde uma e vai procurá-la. Depois, também, a chamada parábola da dracma perdida, em que, na realidade, a personagem central não é a moeda, mas a mulher. Olha o verso 8. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Então, é um pastor
que tem 100 ovelhas, uma mulher que tem 10 moedas e um pai que tem 2 filhos. Das 100 ovelhas, uma se perde. Das 10 ovelhas, melhor, das 10 moedas, uma se perde. E dos 2 filhos, um se perde. Mas a história é contada por Jesus aqui, meus amados irmãos, para mostrar, na parábola que nós lemos, a parábola, portanto, que não é a parábola do filho pródigo, para a gente entender, a história aqui ela é contada por Jesus para mostrar não o estado de decadência do filho, mas para mostrar o caráter de Deus. E esta é a questão central da história. E é o caminho por onde vamos andar. Quem é Deus nesse texto? O que Jesus está mostrando aqui sobre o caráter de Deus? O pai da parábola é Deus. E a parábola vai nos falar sobre o caráter deste pai, que é Deus. O caráter do pai basicamente pode ser resumido em uma palavra. Esse pai aqui é o pai de misericórdia. Ele é misericordioso. Ele tem misericordiosa. Ele tem misericórdia. É misericordioso com um que é, aqui nós vamos entender que de fato ele é misericordioso com o filho que se foi, e foi misericordioso também com o filho que ficou. Porque o que ficou era um destes filhos insensíveis, mas ele também é misericordioso com os 2. Aqui no texto, amados irmãos, é misericordioso com um que é inconsequente nas suas atitudes, e é também misericordioso com outro que faz cobranças, que acha que o pai lhe deve os céus e a terra. Mas, especificamente, analisando o pai aqui da figura da parábola, o pai, nós vamos ver aqui, meus amados irmãos, fazermos, portanto, 3 observações acerca deste pai da parábola. Quem é este pai? Bom, aqui nós somos informados que Deus, de fato, é o pai da parábola. Então, nós temos já 3 lições, 3 observações que eu quero conversar com você nesta noite a este respeito. Eu quero fazer, portanto, 3 observações baseadas na experiência de relacionamento deste homem, que é o pai, que é Deus, com os seus filhos, que pode ser eu e também pode ser você. A primeira delas é esta: Deus é um pai que respeita as nossas decisões. Esta é a primeira observação que eu faço desse texto a respeito deste pai. Porque muitas pessoas tomam atitudes erradas, profundamente equivocadas, pisam na bola e depois culpam a Deus. Porque Deus permitiu? Porque Deus deixou? Na realidade, o que se mostra aqui é um Deus que respeita as decisões do homem. No caso aqui dos filhos, o texto diz que certo homem tinha 2 filhos, verso de número 11. O mais moço diz: Pai, dá-me a parte dos bens que eu quero botar o pé na estrada e andar pelo mundo. Para você entender. Aqui nós somos responsáveis por nossa vida. Nós não podemos, meus amados e queridos irmãos, culpar astros, o número de letras de nosso nome, aroma, pirâmide, galinha preta que foi colocada na nossa porta, ou então outra coisa. Não, não, não. Nós fazemos as nossas decisões, nós fazemos a nossa vida, e este é o ensino bíblico. O homem é um ente responsável com capacidade de escolher, de tomar decisões, pode tomar as decisões que deseja.
E nesse sentido, há um texto que, principalmente para a juventude, deveria soar como uma advertência, que aparece lá em Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 9, que diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Tirando da linguagem bíblica e colocando na linguagem do cotidiano, o texto diz assim: faz o que te dá na telha, faz o que quiser, você é livre. Sabe, porém, que de todas estas coisas, diz o autor aos Eclesiastes, Deus vai te pedir contas. Ou seja, Deus te pedirá contas. Então existe esta responsabilidade. Ou seja, eu sou responsável pelos meus atos, não são os meus pais. É óbvio, dentro da psicologia eu vou entender que posso ter recebido influências negativas ou positivas. Posso, em boa parte, ter contingenciado por problemas da infância, mas eu sou o que eu decidi ser. E esta é a grandeza do homem, e esta é, portanto, a grandeza de Deus. Nós tomamos as nossas decisões e somos responsáveis pelas nossas vidas. Ou seja, cada um de nós é não vítima, mas agente. Cada um de nós é não produto do meio, mas o Senhor, portanto, do seu próprio destino, das suas decisões. Então, você pode fazer o que você bem entender, mas saiba, você prestará contas a Deus. E todos os atos têm as suas consequências. Eu conheço, portanto, muitas pessoas criadas no pior ambiente possível e que se tornaram pessoas de excelente caráter, e conheço muito filho de crente, inclusive filho de pastor, que não deu certo na vida. Preste atenção nisso. Não foi o ambiente, mas um determinado momento onde assumiu a sua decisão. Deus é um pai que respeita. O que você quiser fazer com a sua vida, ele não vai impedir. Você é senhor, de fato, da sua vida. Não há motivo para você culpar mãe, pai, ou como o nosso discurso sociológico, onde tudo é produto do meio e se tira toda a responsabilidade do ser humano. Este é o ensino bíblico. Deus nos fez como pessoas capazes de tomar decisões, nos responsabiliza por nossas decisões. Então, você faz a sua vida e Deus vai cobrar de você pelas decisões que tomar. É óbvio que a soberania é de Deus em todos os aspectos, mas a responsabilidade é minha, inclusive de salvação. Esta é a primeira lição. Deus é um pai que respeita. Segunda lição, ou segunda observação que eu quero fazer desse texto, é que Deus é um pai que ama. Porque o filho, ele foi um desastrado. A história aqui, meus amados irmãos, é de um moço que vai descendo a ladeira com o breque de mão solto e parece que a carreta está cheia porque a velocidade vai aumentando e ele acaba disputando comida à tapa com os porcos. Ele gasta com tudo, vai no fundo do poço, vai ter que dar comida aos porcos. Para quem tinha um banquete em casa e vai terminar com uma grande ambição da vida, roubando comida de porcos, parece que a coisa então não andou muito bem. Mas vamos nos concentrar aqui no texto, porque de fato o texto fala do pai, é a figura do pai. Até porque hoje nós celebramos, portanto, o Dia dos Pais. Vamos presumir
que ele tivesse sofrido a ausência de uma das coisas mais belas da Bíblia e que o Deus revelado nas Escrituras, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não é um Deus apático, é um Deus que sente. E a Bíblia diz que Deus ama. Não podemos presumir que o Deus da Bíblia seja insensível às coisas que nós fazemos. Por exemplo, Jesus chorou por Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis te recolher e te ajuntar. E usou uma figura muito doméstica, como uma galinha ajunta os seus pintinhos, e tu não quiseste. Está lá no texto sagrado. Jesus chorou diante da sepultura de Lázaro. Era um amigo e ele chorou. A Bíblia diz 3 ou 4 vezes que ele, vendo a multidão, se enchendo de íntima compaixão, Deus não sente repulsa, mas sente amor. Neste caso do jovem, quando ele volta para casa, nós somos informados, a gente pode imaginar em que estado ele veio. Se vinha cuidando de porcos, não estava com perfume de Paco Rabanne, que você deve usar, não sei. Deveria estar com um cheiro pouco convidativo. Também não vinha com nenhuma roupa de grife. Não estava com uma calça Pierre Cardin e nem um sapato Samelo. Devia vir realmente pegajoso, irmãos. Quem vinha pela rua era um mendigo, um homem coberto de trapos e de sujeira. Porque é isso que as nossas escolhas muitas das vezes nos levam, porque o pecado nos leva, portanto, a isso. Para os homens, um dos muitos mendigos esmolambados da Palestina, mas o texto diz que seu pai viu de longe. Seu pai viu de longe. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Ou seja, sob os trapos, reconheceu seu filho, e aquela pessoa que para os outros não tinha nenhum valor, para o pai tinha. Por quê? Era seu filho. Por isso, olha aqui para mim, por favor. Por isso, não importa como esteja a nossa situação espiritual, não importa onde tenhamos descido, se descemos, o fato é que para Deus nós nunca causamos repulsa. Bendito seja o nome do Senhor. Ele vê o nosso valor sob trapos e sujeiras espirituais. É significativo também o fato que o primeiro passo foi do filho, conforme o texto. O texto diz que o pai o viu quando o filho vinha lá longe. Então o pai não estava desatento, não foi preciso que ele esmurrasse a porta, o pai estava de tocaia, o viu lá de longe. Diz o texto que o pai é quem corre na sua direção, e eu acho isso bonito, é muito significativo. Quantas vezes não recebemos o abraço de Deus porque não damos o primeiro passo em sua direção? O primeiro passo é nosso. O desejo de retornar tem que ser mostrado por nós. E quando não mostramos, não podemos esperar que Ele venha nos tirar de lá. Ó Deus, me socorre, venha me tirar daqui. Porque muitas vezes nós queremos continuar ali. Por que é que Deus não me tira desta vida? O que você está fazendo para sair dela? Dá o primeiro passo em direção a Deus, a direção de Deus. É lógico que tudo isso é através do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que toma a direção da sua vida. É Ele que vai até você e toca no seu coração. Então você agora tem que tomar uma decisão. E foi o que o moço fez e descobriu que quando empreendeu a jornada, o pai já estava procurando por ele. A história, que teria tudo para terminar em tristeza, derrota, em fracasso, termina com alegria, termina com festa e perdão.
O texto diz que o pai o beijou, talvez poderia dizer: filho, primeiro um banho, tire esse cheiro de porcos e eu lhe dou um abraço depois. Não, mas não. A história diz que o pai correu, o abraçou e o beijou do jeito que ele estava. E que forma que ele estava? Arrependido. O texto fala de alegria. Deus se alegra com o arrependido. E isso aqui, irmãos e irmãs, é muito importante, porque o conceito popular é de um Deus que castiga, de um Deus que parece viver escondido atrás de uma árvore, esperando a primeira falha nossa para nos fulminar como um raio. A Bíblia mostra um Deus de amor. É justiça? É. Tem consequência? Óbvio que tem. Mas Ele é um Deus de misericórdia e que se alegra. Louvado seja o nome do Senhor. A história do Pai termina com alegria. Também termina com uma grande festa. Diz o texto, versículos 22 e 23. Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, traze uma sandália para os pés e matai um novilho cevado, e comemo-nos e regozijemo-nos, versículos 22 e 23. Não há uma palavra de recriminação, não há uma queixa. Eu não te disse? Eu não te falei? Não há nenhuma recriminação. O que há é simplesmente uma demonstração de amor. Uma das grandezas reveladas por Jesus é que Ele não tem repreensão, Ele tem amor para dispensar, e esta é uma experiência que qualquer pessoa ela pode ter. Se você quer e se você quiser dar o primeiro passo na direção de Deus, porque Deus já foi até você através do Espírito Santo, deixando a situação em que vive, deixando a situação que está, você descobrirá que o Deus revelado nas Escrituras é o Deus que ama, é o Deus que aceita e que tem um beijo de perdão. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é Pai que aceita, Deus é o Pai que ama. E em último lugar, Deus é um Pai que restaura. Olha o versículo de número 21, por gentileza. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. É interessante que, se você olhar comigo, você vai ver que quando o filho se arrepende e ele então tem um insight, é lógico, pela ação do Espírito Santo de Deus, ele ensaia, ele tem um ensaio antes de se apresentar ao Pai. E quando ele vai, ele toma a direção do Pai, que o Pai já está o esperando, aguardando. E quando ele chega a dizer aqui, nós vemos nos versos 18 e 19, ele ensaia o seu discurso na sequência, e quando ele começa aqui, exatamente no verso de número 21, quando ele começa, portanto, dizendo: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Tem mais coisas para ele falar, porque ele já havia ensaiado. Aqui é interessante, nós vemos que quando ele começa a falar, o pai interrompe o discurso. O pai não quer ouvir suas desculpas, nem se interessa por desculpas. Ele ensaiou um discurso, mas não tem tempo de concluir. O pai corta o discurso no meio porque não está interessado em desculpas, ele está interessado só na volta do filho. Bendito seja o nome do Senhor. Agora é a palavra do Pai. Trazei depressa, quando ele diz aqui, trazei depressa, verso 22, a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos nele. Trazei depressa a melhor roupa. Trapo para o meu filho? Não. Vestiu. Ponde um anel no dedo. Por que o anel no dedo? Porque, obviamente, meus amados irmãos,
As famílias nobres carregavam o anel de sua filiação. Estava lá a marca, o brasão da família. E onde quer que ele estivesse, ele era respeitado porque aquele era, portanto, o anel da família. O anel da família. Mas o pai não trata como empregado e nem quer saber onde está o anel que ele tinha. Se ele perdeu, se ele vendeu. Não, não. Manda devolver a filiação a ele. O pai não quer tratá-lo como escravo e manda trazer a melhor novilha e faz uma festa. Comamos e regozijemo-nos. Que perdão. É como se nada tivesse acontecido. Tira lá o trapo e põe roupa decente. Perdeu o anel, foi roubado, empenhou, põe de novo. Ele é meu filho. Ele está sem sandálias? Põe sandália. E aqui está outra beleza, traço marcante do caráter de Deus. Ele nunca nos trata como escravos, nem como resto, nem como bagaço. Ele nos trata como filhos. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que com a queda pelo pecado, o homem perdeu a comunhão com Deus. O homem perdeu o domínio sobre o mundo e ele perdeu o direito ao jardim. E em Jesus, na cruz do Calvário, o homem volta a ter comunhão com Deus. E em Jesus, o homem é tratado como filho de Deus. E em Jesus, o jardim que o homem perdeu reaparece. Tudo que o homem perdeu com as suas inconsequências, o Pai lhe devolveu. Ou seja, não importa o que você tenha feito, não importa por onde você tenha andado, meu amado e dileto amigo, não importa o quanto você tenha pecado, o fato é que seja o que for que você tenha feito, quando você se arrepende, confessa, vem para Jesus, Ele te perdoa. Tem mais, Deus te restaura e te trata como se nunca tivesse feito nada de errado. Esta é a grandeza deste Pai da parábola. Bendito seja o nome do Senhor. O perdão humano é como um arquivo, está lá numa pasta. A qualquer momento, o perdão humano é como um arquivo, obviamente, nós, seres humanos. A qualquer momento, abre-se o arquivo e pega aquela pasta. Ou então, na linguagem da informática, você acessa, abre o arquivo, abre a pasta e está lá tudo que foi anotado. Só que com Deus, o nosso Pai, é diferente. O perdão de Deus é um apagador. Bendito seja o nome do Senhor. Passou-se, deixou de existir, não há mais registro, foi deletado. O profeta Isaías diz que ele lança os nossos pecados para trás de si. A Bíblia diz que assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim Ele aparta de nós as nossas transgressões. E a Bíblia diz que Ele os lança no fundo do mar. Outra coisa interessante, Deus não faz cobranças, oferece perdão. Deus não lança em nosso rosto, não tem uma lista com um registro, mas as coisas são deixadas. Foi por isso que Paulo disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Esta é, portanto, a maior beleza da vida cristã. Os cristãos não têm passado. O seu passado com Cristo acabou. Bendito seja o nome do Senhor. E isso é importante porque quantos e quantos cristãos da igreja ficam carregando culpas de fato, de pecados que cometeram lá atrás. Deus já perdoou, não existe mais, Deus já apagou. Muitas vezes não é Deus, somos nós que não perdoamos. Somos nós que não nos aceitamos, mas Deus já perdoou e para Ele não existe mais nada. Toma posse desse perdão. Talvez tenha algo perturbando a sua vida, a sua alma, meu irmão, minha irmã. Tome posse. Deus apaga o passado
Ele pode apagar o passado e te dar uma nova vida para você começar a viver de novo. Bendito seja Deus. Deus respeita, Deus ama e Deus restaura. É a atitude desse pai da parábola. É o nosso pai. Deus respeita, Deus ama e Deus restaura. Talvez você esteja próximo da situação desse moço, do filho que foi embora, usando mal a liberdade, perdendo a alegria da vida, rompido com Deus, vivendo distante dele. Porque é isso que o pecado faz conosco. Você que é jovem, adolescente, se está pensando em gastar a vida longe de Deus, olhe aqui para mim, por favor. Isso é terrível. Isso é terrível. Não há futuro nenhum longe de Deus. Não há futuro nenhum no pecado. Não há futuro nenhum na miséria, na lama. Também, você que é adulto, está caminhando longe de Deus, está perdendo, portanto, a oportunidade, quem sabe, de consertar a vida hoje. A Bíblia está nos dizendo hoje que o mais importante no Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não é o seu poder, não é a sua capacidade de mandar alguém para o inferno. O mais impressionante em Deus é a sua imensa capacidade de amar, de perdoar e de restaurar. Bendito seja o nome do Senhor. Se você precisa de perdão, se você precisa de restauração, de cura interior, Deus pode ministrar isso na sua vida esta noite. Agora, aí onde você está, pela ação do Espírito Santo de Deus. Apenas uma coisa, só uma mesmo. Se o Espírito Santo de Deus já tocou no seu coração, toma agora uma atitude. Dá o primeiro passo. O resto é com Ele. Na verdade, quem vai até você e que te dá fé e que faz você se arrepender e que faz você mudar, obviamente, tudo vem de Deus, mas depende de você querer. Foi o que o moço fez. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. A partir deste momento, a coisa estava nas mãos de Deus. Se você tomar hoje o primeiro passo, tudo estará nas mãos dele. Deus é um pai que respeita as nossas decisões. Deus é um pai que ama. E Deus é um pai que restaura. Que Deus nos ajude. É a figura do pai da parábola. Que Deus nos abençoe. Amém. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provisões.
provações pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado por nos revelar nesta parábola a figura tão paternal que Tu és. Tu és um Pai que respeita as nossas decisões. Tu és um Pai que nos ama e Tu és um Pai que nos restaura. E louvado seja o Senhor, porque o Senhor de fato faz isso na nossa vida. Se porventura Deus tiver algum irmão, irmã, algum jovem, algum adolescente, ou algum adulto longe do Evangelho, distante do Evangelho, gastando a vida com coisas mundanas, ó Deus, toca nesse coração. Toca pelo Teu Espírito, Pai. E faz com que essa pessoa possa dar um passo na direção do Senhor para mudar de vida e para ter uma vida transformada, para ficar bem próximo desse Pai, que é um Pai de misericórdia, que é um Pai amoroso. Louvado seja Deus. Obrigado por esta palavra e aplica nos corações que estão assistindo e que acabaram de assistir esse vídeo para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, queridos, que a graça de Deus, o Pai, o nosso eterno Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje e para todo sempre, meu amado irmão e irmã, para a glória de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final. Que bom que você não desligou, que bom que você não saiu daqui do nosso canal. Obrigado por ter você aqui. Obrigado por tê-lo aqui. Obrigado por tê-la aqui. Bendito seja Deus. Uma semana abençoada para você. Uma semana contando com o Pai. Pai, o nosso Pai, estará com você. Domingo que vem, 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 10 horas, EBD Kids. E às 19 horas estaremos aqui de volta, se Deus quiser, para mais um encontro aqui neste canal. Que Deus Pai esteja com você sempre nesta semana. Se cuide, no nome do Senhor Jesus Cristo. Viva esse dia na presença de Deus. Viva a sua semana na presença de Deus, o Pai. Pode ter certeza que é o melhor lugar para nós ficarmos. É na presença dEle. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Que bom, te vejo domingo, viu? Um abraço. Tchau.